Galera, que eu trouxe mais uma razão pra vocês. Deixa o like e se inscrevam, porque isso aqui dá muito trabalho para mim fazer. Deixando de enrolação, então agora fiquem com o resumo. Então a professora de esgrima pergunta para a Isabela se ela aprendeu a técnica de esgrima com o professor Muxi. A Isabela acaba confirmando que ela aprendeu essas técnicas com ele mesmo. Aqui tem um pouco de um resumo de quem é esse professor Muxi. Acabou deixando todo mundo surpreso com a notícia dessas. Então a professora de esgrima confirma que ela também treinou com ele, por isso que ela reconheceu as técnicas dele que a Isabela estava usando. A Isabela falou que entendeu mais e as técnicas que a professora Durana acabou usando são mais poderosas do que a técnica que o professor Mushu ensinou para ela. O professor de esgrima acaba falando para a Isabela que pelo jeito ela tem um bom olho para esse tipo de coisa. Então a professora de esgrima acaba aceitando a Isabela também como a sua aluna. E pelo jeito alguns figurantes ficaram alegres e pelo jeito outros figurantes também não ficaram não, né? Então o protagonista fala, você disse que eu era que é bom de atrair pessoas, mas pelo jeito você também é bom de atrair pessoas. Então a Isabela fala que ela só falou a verdade, então ela fala também que pelo jeito ela não é tão boa de atrair pessoas assim não, mas quando ela só fala a verdade ela atrai bastante gente. Então a Isabela fala, porém ela consegue ficar forte com seus próprios esforços. O professor de magia acaba ficando irritado que a professora de esgrima também aceitou a Isabela como sua aluna. O professor de esgrima fala que pelo jeito a Isabela é melhor com a espada do que com a magia. E que ela vai perder todo o seu potencial se ela ir para a aula de magia. Então o guarda fala que a vai depender da vontade da Isabela. Então a Isabela fala que ainda tá confusa, não sabe qual erro ela vai escolher ainda. Então os outros professores acabam decidindo que elas vão lutar entre si para ver quem vai ficar com a Isabela. Então o professor acaba interrompendo as duas professores e pergunta aí quanto a ele. O professor de magia fala você, então o professor fala que ele também quer testar para ver qual é o seu potencial. O professor de magia acaba jogando o mesmo coisa que ela jogou para Isabela, que é a bola de cristal para ele, então ele acaba segurando ela. Ele fala que é magia, que ele esperou todo esse tempo na sua vida para esse momento. Em seus pensamentos ele pensa que talvez ele tenha o poder para trazer a paz para esse novo mundo aí onde ele tá. Nos seus pensamentos ele fala que vai cegar todo mundo com sua luz quando ele brilhar. Lá atrás os filhos estão pensando que o personagem pode ser mais forte do que a Isabela. Uns acham difícil, outros não. Então acaba passando 10 minutos e nada da bola brilhar, que acaba deixando os figurantes bastante irritados por causa disso. O personagem acaba se perguntando por que na bola não tá saindo nada. O filho do Range acaba começando a tirar sarro do protagonista. O professor de magia fala que já estava claro que ele era uma madeira van desde o início. O professor de magia fala que ela só fez o teste para ele se convencer da sua falha, que ele não possui magia. O personagem acaba perguntando o que é uma madeira van. Então o guarda acaba respondendo para ele. O guarda fala que a madeira van é uma madeira que não pode ser usada para nada. Praticamente é uma madeira inútil que ninguém consegue utilizar ela para nada. Então ele fala para as pessoas sem potencial, eles dão um apelido de madeira van. O personagem pergunta se ele não vai ser capaz de aprender nem magia e nem esgrima. O professor de magia fala que se ele não tiver força laminar ele não vai conseguir conjurar nenhuma magia. O professor de esgrima fala que talvez seja capaz de manejar uma espada, mas não vai conseguir vencer alguém com força laminar. Todo mundo acaba ficando em silêncio ao redor do protagonista. Então, para com o semblante muito triste, ele pergunta se não tem outra forma. O filho do rei acaba humilhando um pouco o protagonista, perguntando se ele não entendeu que ele é uma madeira inútil. Ele não vai ser capaz de usar magia nunca. Essas palavras deu para perceber que o personagem tá bastante abalado, mano, com a notícia dessa. O personagem fala que agora entendeu. O personagem acaba se lembrando de umas palavras que o Sofia tinha falado para ele. Então aqui ele percebe que o Sofia já sabia de tudo, que ele era uma madeira inútil. Então a Isabela acaba ficando bastante zangada ao perceber que o protagonista está se menosprezando também. Então a Isabela fala que quer ver o filho do rei chamar ele de lixo mais uma vez na frente dela. Então o filho do rei acaba perguntando para Isabela se ela quer lutar de novo com ele. Nesse momento o personagem acaba dando um sorriso. Ele acaba passando a mão em volta da cintura da Isabela. Então ele fala que ele pode ser uma madeira inútil, mas pelo menos ele tem uma esposa que é bastante poderosa. Ele pergunta para Isabela se não é. Então a Isabela toda acordada pede para ele soltar ela. Com a bastante ingrata ele acaba soltando ela. Então o personagem acaba chamando o guarda para eles ir nos outros ramos para ver como é eles. Então o guarda acaba confirmando que sim. Chamando a Isabela ficar lá para escolher o caminho que ela achar melhor para ficar. Seja magia ou esgrima, melhor para ela. Ele fala, só basta querer para conseguir tudo de melhor para você. Os dois professores voltam de novo a discussão para ver quem vai ficar com a Isabela. Então calado o personagem acaba saindo com o guarda. Mas a Isabela acaba percebendo que ainda está um pouco triste. Depois a cena nos corta que foram para outro lugar. Então o personagem acaba perguntando para o guarda como ele não sabe usar magia, então ele não vai poder mais estudar no colégio. O guarda fala que cada ramo é diferente, não importa se ele for recusado de um ramo, isso não afetará o seu desempenho nos outros. Ele tem que continuar tentando atachar o seu ramo. Ela fala que agora você não pode escolher ramos combatentes. Mas ainda tem os outros ramos que ele pode escolher. Então já pensa se ele vai acabar vendo também um chefe de cozinha como o Sofia queria. Ela fala que ele acaba de chegar no próximo ramo, então pode perguntar que ramo é esse. Então o guarda falando que esse é o ramo da forja. Você acaba entrando nesse salão onde tá vários alunos desenhando. O pensamento pode já pensa que eles estão desenhando também. E nos seus pensamentos eles percebem que esses caras são bastante ruins em desenhar diagramas. Acaba olhando o desenho de um garoto que tava perto dele. Ele acaba falando que tava uma bosta, mas o garoto acabou escutando. Então o garoto pergunta para o protagonista de que ramo ele é. Ele tava ali para caçar em química com o ramo da forja. Ele acaba falando que ele é um aluno de segunda chamada. Então 4 horas acaba falando que eles estavam ocupados, não é para ele ficar fazendo zoado. Então o protagonista acaba se desculpando para todo mundo. Então o protagonista acaba perguntando para o guarda por que diabos os forjadores precisam saber desenhar. Ele não precisava estar batendo metal agora. O guarda acaba ficando surpreso falando bater metal. O Bonnie Fundo acaba falando, pelo jeito você não sabe de nada, hein, meu chapa. O Poxa acaba olhando para trás e ao perceber era o professor de forja Martin.
acaba salvando o professor Martin na frente do protagonista. O professor Martin acaba mandando seus alunos continuar desenhando. Seus pensamentos Porter acaba percebendo que o professor Martin acaba se destacando muito. Então o professor Martin fala que o ramo dele, que é o da forja, pode acabar criando qualquer muito, esperando se o protagonista não sabia disso. O protagonista ia responder que não sabia, mas antes disso o guarda acabou interrompendo eles. O guarda fala que ele não sabe muito sobre isso porque ele foi escravizado desde criança pela tribo dos demônios. Ainda está se familiarizando com a tribo dos humanos. O Martin fala que entende, então ele vai mostrar para o protagonista como é a forja dos humanos aí para ele. O professor Martin acaba andando em direção a coisa que eles estavam olhando, que era perto da espada. O professor Martin acaba tirando pelo jeito que é uma caneta das suas costas. A caneta que ele tirou acabou ficando grandona. Então o professor acaba perguntando se isso ali também era magia. Então o professor Martin começa a desenhar algo no chão, que pelo jeito é a mesma espada que estão na frente deles. O professor Martin acaba falando para despertar, então aquela espada que ele tinha desenhado começou a ganhar forma. Então agora a espada que ele fez acabou sendo uma espada de verdade. O professor Martin acaba perguntando para o protagonista o que ele achou, assim que os humanos acabam criando suas peças artísticas. O pensamento Porter acaba pensando que aquele é um pincel mágico que o professor acabou de usar. O acaba perguntando para o professor Martin se isso pode criar qualquer coisa. O professor Martin acaba falando que, claro, tudo que você tem é ligas de ouro cristalizadas, ou bastante para fazer. Então o protagonista pergunta para o professor Martin se isso foi magia. Então o professor Martin responde que não, que isso é uma caixa de forja e não de magia. Então, nos seus pensamentos, Porter pensa se isso foi capaz de criar uma espada ligeira, então provavelmente pode criar armas rapidamente. Então, Porter pergunta para o professor Martin se essas ligas de ouro precisam de magia para poder usar elas. O professor Martin fala que não precisa não, porque essas ligas de ouro já contêm magias nelas. Tem uma criança de 5 anos que pode ser capaz de usar elas. Então, o professor Martin fala que essas ligas de ouro são categorizadas em vários tipos. A caneta aqui, por exemplo, ela é feita de um material mais raro ainda. Isso ela pode criar um item do nada. O protagonista fala, se esse é o caso, então essa coisa é bastante poderosa. Então o protagonista fala, então vamos direto ao ponto. Se essa coisa então ela precisa de força laminar para poder usar ela. O professor Martin começa a sorrir, então ele fala que não precisa não. Um quarto olhos acaba perguntando para o protagonista do que ele está falando. Todos os outros alunos acabam ficando zangados depois do protagonista falou que é força laminar. Fala para o protagonista, é bom ele não falar de força laminar nesse lugar, porque a maioria das pessoas são madeiravã como o protagonista. O protagonista acaba falando que isso é muito bom. Depois o protagonista acaba se ajoelhando perante ao professor, pede para ele deixar ele ser um dos alunos deles. O professor acaba perguntando o que tem de errado com o protagonista, porque ele é desse jeito. Depois disso, o professor Martin pergunta para o protagonista se ele quer aprender forja de verdade. Então o protagonista fala que sim, porque ele também é uma madeiravã com os olhos brilhando. Depois, já nas costas, mostra que o protagonista está desenhando, que acaba deixando todo mundo surpreso por causa disso. O desenho dele ficou muito bonito. Pelo jeito, o protagonista acabou desenhando a professora de esgrima. Então o 4 acaba falando que o protagonista é muito bom desenhando. Então o protagonista acaba mostrando seu desenho para o professor dele. O professor Martin fala que suas habilidades do protagonista são bastante boas, que ele passou no mínimo. Que as habilidades atendem aos requisitos para ser um mestre de forja. O guarda fala para o protagonista que ele ficou surpreso que o protagonista acabou sendo tão talentoso em desenhar, que ele passou facilmente nesse teste para esse ramo. O protagonista acaba falando que isso não é nada. O protagonista fala para o professor que ele não é bom em nada a não ser em desenhar. O professor Martin fala que a forja não é considerada tão importante assim como os outros ramos da educação aí. Ele fala que ele quer acender aí são conseguir dar vários usos à forja. Eu já penso que sua habilidade em desenhar fosse como uma habilidade passiva nesse novo mundo aí. Pode falar que sim, que talvez provavelmente a forja vai se igualar completamente aos outros ramos no futuro. Fala fazer um desenho parecido nada só com rabisco, isso é uma coisa muito roubada nesse mundo. Então 4 horas falando, antes de tudo tem que aprender sobre as regras da forja. No total são 3 regras. A primeira forja foi criada para ajudar todos os seres desse mundo. Então você não pode criar um objeto para fazer o mal, pois isso sempre preste bastante atenção em suas obras. Segundo, você não pode roubar o material para criar algo e não seja muito exigente sobre o que irá criar. Todas as criações são tratadas com o mesmo respeito. Terceiro, você pode forjar os objetos não conscientes. Criaturas nunca deverão ser criadas por meio da forja. Você colocar essas 3 regras na sua cabeça que aprendeu com o nosso professor. Seus pensamentos podem acabar percebendo que esse professor é uma boa pessoa mesmo. Vê que ele vai, pelo jeito, vai curtir estudar com esse professor. Pode acabar implorando para o professor para ele aceitar ele como seu discípulo. O guarda fala que ele também é amigo do líder dos Dragões Brancos. Provavelmente não só irá ajudar você pessoalmente no futuro. O 4 acaba falando que a habilidade de desenhar deles são ótimas, então vale muito a pena aceitar ele. O professor Martin acaba falando que não há mais necessidade de falar mais nada. Posso deixar um aluno tão talentoso como você fora da minha forja. Então a partir de hoje você é um dos meus alunos. O professor Martin acaba dando uma caneta para nosso protagonista. Os alunos que são matriculados acabam recebendo uma. Então o professor Martin fala para o protagonista cuidar bem dela. Então o acaba pensando que essa coisa parece um item mágico. Meus amigos, isso aqui é um extra que eu decidi trazer. Essa parte das regras ali, elas me lembrou de Fullmetal Alchemist sobre a transfiguração humana. Time, o autor ele se inspirou praticamente naquela parte ali quando ele fala que é proibir a transfiguração humana. Começa que ele fala, o narrador fala que a única regra que não pode ser quebrada sobre a transfiguração humana, que é o tentar trazer outro humano de volta à vida.
Essa parte me lembrou bastante dessa parte lá de Fullmetal Alchemist. Agora eu não sei se o autor se inspirou nessa parte ali ou não, né? Mas eu acho que provavelmente ele se inspirou sim, né? Porque essa parte me lembra bastante disso, me lembra. É só essa curiosidade mesmo que eu queria trazer pra vocês, então tchau.